hoje vamos falar sobre a atuação do Espírito Santo. Depois falamos sobre o Novo Testamento, até os dias de hoje, como o Espírito Santo age na vida do homem. Vamos começar definindo esse conceito. Antes da crucificação, o Espírito Santo contendia com o homem, que pouco reagia. Porém, quando Cristo subiu aos céus e enviou o Espírito Santo como prometeu, o homem passa a ter acesso ao mover integral do Espírito Santo, que passa a manifestar em seu interior e convencê-lo do mal. Então, a partir do momento que Jesus sopra o Espírito Santo sobre o homem, no momento da ressurreição, após a ressurreição, nós temos agora a presença do Espírito Santo em sua plenitude, que quer dizer, completamente, a condição de agir com todos os dons, com todo o seu poder em nossas vidas, diferente daquilo que foi a antiga aliança que nós falamos, que eram alguns momentos que o Espírito Santo se manifestava, usava alguns homens com um propósito muito específico, depois partia. Não, agora o Espírito Santo está presente até a volta do Senhor Jesus. Então, até esse momento do juízo final, do fim dos tempos, o Espírito Santo permanece. Aí tem, é claro, a parte histórica que uma hora a terra não terá mais a presença do Espírito Santo para convencer do mal, e aí sim a tribulação até o grande juízo. Então, nesse período agora, nós temos a graça, nós temos a condição de sermos ministrados, de termos a manifestação de dons espirituais, do Espírito Santo nos conduzir em nossas decisões. Olha como é importante essa busca incessante do homem pelo Espírito Santo. E já vemos nessa passagem em João 16, exatamente 3 dinâmicas de atuação do Espírito Santo. Vamos ler. Vamos lá, João 16, versículos 7 a 13. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Maravilha, então esse trecho que Jesus fala aos discípulos aquilo que é a manifestação do Espírito Santo. Até então é interessante porque é uma coisa até óbvia, não é alguém com seu discurso humano ou com um monte de teorias que vai convencer o homem da verdade. Então a necessidade do Espírito Santo falando no interior do homem. É aquela coisa do conflito. Sabe quando você entregou a sua vida para Jesus e de repente as coisas começaram a fazer sentido, os teus olhos foram abertos, não foi uma questão religiosa, como todas as outras vezes que você tentou se relacionar com Deus, mas de repente começou tudo a fazer um sentido tão grande, o mal, o pecado, quanto isso te fez mal, quanto te condenou, quanto te escravizou, e você falou, eu não quero mais isso, mas não é algo que alguém te obrigou, alguém te induziu, alguém te manipulou, mas você foi convencido, você falou, isso aqui não faz bem para mim, eu não quero isso, eu não quero mais o pecado. Então, nós vemos essa atuação exatamente nisso, pecado, justiça e juízo, convencimento. Então não é por força humana, não é, mas é pelo poder de Deus, é pelo Espírito que as coisas passam a acontecer em nossas vidas. Então nós vemos o primeiro convencimento do pecado, porque o Espírito Santo tira a cegueira do ímpio, daquele que então era manipulado, conduzido nas trevas. É interessante, Bispo G, tem uma passagem muito bacana, que o apóstolo Paulo fala isso, quando ele está diante de Agripa, lá em Atos 26, ele fala, nós estávamos cegos nas trevas, e de repente os nossos olhos foram abertos para a maravilhosa luz, e o chamado de Paulo era esse, para ele levar a palavra de luz para tirar as pessoas das trevas. Então é exatamente isso, antes todo mundo enganado, e agora os caminhos iluminados, ou seja, agora a visão aberta daquilo que é a verdade. Um aspecto não de condenação, porque geralmente as pessoas leem esse trecho aqui e vem aquela sensação, pecado, justiça,
juízo. E a realidade é que o Espírito Santo vem trazer, vai dar continuidade à graça. Então, o aspecto aqui que fala é por quê? Porque eles não creem. Então, o pecado vai permanecer por eles não creem. Quer dizer, não é algo que o Senhor trouxe ou quer que permaneça. Porque se a pessoa crê, ela é salva. O pecado já não tem mais sobre ela, vamos dizer assim, o senhorio. Não domina mais ela. Então, é bem diferente do que as pessoas imaginam. Depois ainda fala justiça. A justiça porque ele vai para o Pai. Quer dizer, a justiça é a seguinte, ele está à direita do Pai intercedendo por nós, e você tendo acesso a ele, você tem a justiça dele e é justificado. Então, é bem diferente daquele conceito, né, de que a justiça, vai ser julgado agora, vem condenação. Bem diferente daquilo que é a expectativa do homem. Até porque a palavra Espírito Santo, nós estudamos nas últimas aulas, é tratado como consolador, né? O paráclito. Isso. É alguém que advoga, alguém que está a teu favor. Na verdade, é teu braço direito, não é aquele que quer te colocar... condenar. Exatamente. Não é alguém que quer te colocar no mal, não é alguém que quer te fazer algum tipo de pressão. Pelo contrário, quer te ajudar. Porque o condenado já tem, né? Aqui mesmo já fala quem é o condenado. O condenado, o único condenado por Deus é o diabo. Nós não, nós temos direito à graça. Então é muito importante a gente ter essa visão, porque ele está condenado porque foi uma opção própria. Lá na eternidade ele fez essa opção, eu rejeito a graça, ele blasfemou contra o Espírito Santo. A carta aos Romanos, que por muitos estudiosos fala a carta magna, né? A carta magna do Evangelho, trata muito sobre o conceito da graça. Acho que é a carta que mais desenvolve, né, aquilo que nós estudamos aqui em João capítulo 16. Vamos ler o que fala a respeito do convencimento do pecado no capítulo 6. Vamos lá, Romanos 6, versículos 14 a 16. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desse modo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Aí já é a contramão daquilo que a gente estava falando, né? Porque aí pensa assim, então Deus é igual aquele vovô que deixa fazer o que quiser em casa. Ele fala aqui, o pecado, ele é perdoado. A graça... Agora, ela traz essa condição ao homem de não mais fazer uma série de sacrifícios com sangue de animais, porque o sacrifício de Cristo foi suficiente. Mas também não significa que agora você vai pecar à vontade, que vai simplesmente fazer uma oração religiosa e falar, Senhor, me perdoa, pois eu pequei. Porque não terá perdão. Difícil isso, né, Bispo G? Mas fala assim, você vai orar e não vai ter perdão. Por que não vai ter perdão? Porque o perdão vem com frutos de arrependimento. Sem arrependimento não há remissão do pecado, né? Então tem que ter esse lado. Por isso que aqui ele adverte, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Então é diferente do conceito de uma pessoa que peca. Se nós pecamos, temos o advogado, né? O Paráclitos, que advoga a nossa causa, Jesus à direita do Pai. Mas se nós começamos a quê? A deixar o pecado reinar na nossa vida, aí a coisa complica. Exato. Depois nós vemos na passagem sobre o convencimento da justiça. Então, é exatamente o conceito que Jesus é o advogado do homem. É aquele que está para ajudá-lo, para interceder à direita do Pai. Novamente, Paulo fala também sobre esse assunto, só que no capítulo 8. Vamos lá, Romanos 8, versículos 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É interessante porque o convencimento, primeiro que nós falamos, é da existência do pecado, porque o ímpio ele acha que o pecado não existe. Não pega nada, não tem problema nenhum. Agora, a existência de Jesus. Eu creio também que Jesus existe. Então, o mal, mal eu até considero que exista, porque tem muitas religiões que têm as forças de oposição do bem e do mal. Agora, mais do que isso, não é só uma questão de transgressão de leis religiosas, mas o entendimento também que Jesus é o único caminho, que Jesus é aquele que está à direita do Pai e que está advogando e que o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, faz na nossa esfera pessoal, conosco.
Então essa é a justificação que Paulo fala, o poder da intercessão que Deus tem, que o Espírito Santo tem, até fala com gemidos inexprimíveis, né, no versículo 26, então uma coisa até envolve emoção, sente a dor do homem, quer dizer, eu lamento isso que o homem está fazendo, é muito interessante esse cuidado, né? Essa palavra, você falou a palavra certa, a palavra é lamento. Então, o lamento como uma lamentação, que é esse gemido inexprimível que o Espírito Santo faz por nós. E aqui, quando você fala, né, porque é Deus quem nos justifica, é a palavra de Caio, que quer dizer justo. Então, é aquele que torna justo. Uau. Então, tira qualquer tipo de injustiça da vida da pessoa e ela, a partir daquele momento, ela é justificada, ela se torna justa. E nessa sequência, ele também convence do juízo. Então, tudo bem, agora o Espírito falou, existe pecado, existe Jesus, e agora saiba que existe um juízo. E o juízo não é uma coisa pesada sobre o homem, mas sobre Satanás e os seus seguidores. Então também é o conhecimento, o entendimento de que, aquele que seguir Satanás, como foi o caso de 1/3 dos anjos, tem um fim. E o fim é a morte eterna. Mas Jesus veio trazer ao homem vida e vida com abundância. Então, vamos ler 3 passagens, né, que falam sobre o assunto. Primeiro, na carta aos Romanos, já Jesus mesmo falando ali com Nicodemos, e depois ainda Paulo falando aos Coríntios também sobre esse conceito, daquilo que é o juízo, aquilo que é o fim de Satanás e os seus seguidores. Vamos lá, Romanos 14, versículos 11 e 12. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E mais, João 3, versículo 18. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E ainda, segundo carta aos Coríntios 5, versículo 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E exatamente isso vai acontecer, né? Após o milênio, vai chegar o dia do juízo final e o grande julgamento do trono branco. E aí todos estarão na presença de Deus e cada um dará conta pelos seus atos. Sem dúvida. Então a gente tem que ter essa consciência que isso acontecerá, que todos nós vamos dar conta por aquilo que nós realizamos em terra. Por isso que é muito importante que você transforme, né? Não é só uma mudança, né? Mas você tem uma transformação verdadeira no teu interior, né? Como é que pode ir à igreja e falar que é servo de Deus, falar que é cristão, ou evangélico, ou o que for, se as práticas não condizem? Então a transformação, ela é completa, aquilo que é transformado. É muito interessante o exemplo da borboleta, né? Então a borboleta, quando você olha uma borboleta quando ela é uma lagartinha, você não dá moral nenhuma para ela. Bicho feio, está destruindo tudo. Como é que pode um negócio desse, sair alguma coisa boa? De repente ela faz um casulo, quando ela sai daquele casulo, que ela arrebenta, ela sai um inseto completamente diferente daquela lagarta. Você olha e fala, não é possível que isso se tornou uma borboleta, né? Seu esplendor voando, né? Sem limites, e antes aquela lagartinha coisa limitada, toda, né, chúcara. Então, quer dizer, isso é uma transformação. É engraçado que essa palavra, Bispo G, não é só a palavra metamorfose na questão de forma, mas também é usado muito a palavra metanoia. Paulo usa isso, né? Que não é só uma mudança na tua condição morfológica, corporal, mas que isso ainda seja também possível, mas também uma mudança muito mais profunda, de entendimento. Entendimento, na mente, né? Então, é o que Romanos capítulo 12 fala, que nós precisamos renovar o nosso entendimento. E a metanoia é isso, é uma mudança na nossa mente, para entender quais são os conceitos, né? Então, Romanos fala, né, para a gente apresentar como sacrifício vivo a nossa vida, para que a gente possa conhecer boa, perfeita e agradável vontade. Então, é renovar a nossa mente, porque as pessoas muitas vezes dominadas pelo pecado, elas vão para um lado de roubo, onde o diabo e os seus anjos querem levar o máximo que eles puderem para o inferno, né, as pessoas. E é esse o receio, mas isso não é o que Deus preparou. O que Deus preparou foi através da graça da salvação.
Tem um diálogo muito legal entre Jesus e um grande mestre de lei, que foi Nicodemos na época, em que ele trata exatamente dessa atuação do Espírito Santo na transformação do homem, e deixa bem claro para Nicodemos, é o teu dever desejar, você abrir o teu coração para essa transformação. Vamos ler esse diálogo? João capítulo 3. Vamos lá, João 3, versículos 1 a 8. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Esse diálogo é muito legal. Primeiro já começa no contexto. Não foi falar de dia, foi falar de noite. Nicodemos. Religioso é assim, né? Não quer falar com o mestre, o que está pegando? O que está pegando é o medo, né? E assim, como ele é uma pessoa limitada, porque obviamente ele tem o conhecimento de uma religião. Por mais que ele soubesse tudo sobre a lei e os profetas, Nicodemos era um grande ignorante. Ignorante das questões espirituais. Então Jesus vem ensiná-lo. E pelo menos reconheceu que Jesus era o grande mestre, porque realmente naquela condição não tinha como não admitir isso. E aí ele fala sobre a transformação, no sentido você precisa nascer de novo. Né? Por isso que o nome da nossa igreja é a Igreja Renascer em Cristo. Porque essa é a verdade do homem. O homem precisa renascer, nascer de novo em Cristo. E nascer da água e do Espírito, que são duas práticas que fazem parte também do nosso cotidiano. Poderia até ser a alusão, né, dos dois batismos, né, tanto nas águas como o batismo no Espírito Santo, que é o tema da próxima aula. Mas aqui vemos como ele não consegue discernir, Nicodemos não consegue entender o que Jesus está falando, porque o Espírito Santo não tinha ainda a condição de ministrá-lo, não é? Então ele não entende, mas como assim? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Jesus fala, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você precisa viver pelo Espírito. E você é pura carne. Você é um grande bife religioso. Não é? O pior deles, né? Um bife com muito entendimento. Não é? Então, Jesus começa a falar a diferença entre aquilo que é o nascimento humano e o nascimento espiritual. Porque o nascimento humano é bênção também. Porque Deus criou o homem e falou, né, multiplicai-vos, povoai a terra. Então o nascimento humano é a bênção da extensão da família. É bênção ter filho, é bênção que a família continue. Mas há um nascer mais importante, que ele acontece ao longo da vida humana. O ser humano não nasce com isso. Ele vai encontrar esse renascer, que é quando ele tem consciência do que está acontecendo na sua vida, o conhecimento do bem e do mal, poderíamos falar dessa forma, já na fase da adolescência, e aí ele opta, eu quero andar com Jesus ou eu não quero? Quero viver uma religião, quero viver um engano, ou eu quero viver a verdade que liberta? É isso que acontece. Então, o nascimento no Espírito, ele traz a vida eterna, é a extensão do reino dos céus. Enquanto um é uma extensão da família, o outro é a extensão do reino dos céus, que é uma condição muito maior. A gente poderia até ficar aqui a tarde inteira falando sobre isso. Né? Jesus fala, olha, ainda que você perca alguém da tua família, você vai ganhar 100 vezes mais no reino dos céus. Então, quer dizer, as condições, aquilo que nós temos como nascimento espiritual agora eu faço parte de um reino, de algo que é eterno, não é passagem, não vai durar 80, 90, 100 anos na terra, mas algo que é para sempre. Então é isso que Nicodemos tinha dificuldade. Ele era um cara amarrado, né, na sua condição, no seu título, como grande mestre, como alguém importante politicamente, porque nesse período os sacerdotes e as seitas, né, dos fariseus e dos saduceus
detinham o poder político na região, isso vem de uma herança do silêncio profético, né, aqueles 400 anos anteriores ao Novo Testamento, quer dizer, ele não conseguia entender por quê? Porque ele não era guiado pelo Espírito Santo, né? Ele vivia uma religião morta. Agora, quando você entrega a tua vida para Jesus e realmente abre o coração para essa transformação, aí as coisas passam a ter sentido. Um exemplo claro é Paulo. Paulo era como Nicodemos, um grande conhecedor, um grande fariseu, mas teve uma metanoia. Não é? E você acha que citou os dois casos assim mais próximos, né? Apesar que ainda Paulo era um pouco mais jovem quando foi chamado. Mas veja que, infelizmente, Nicodemos, ele não entendeu a grande oportunidade dele. Ele reconhecia que Jesus era um mestre, vindo da parte de Deus, sabia que ele fazia sinais. Quer dizer, faltou ele assumir realmente aquele momento, aquela oportunidade de se tornar um apóstolo. Ele tinha tudo para ser um apóstolo. Mas, infelizmente, ele rejeitou. E a gente vê mais para frente, quando ele tinha... Porque ele tinha um bom coração, né? Tem muita gente que se gaba. Não, eu tenho um bom coração, eu tenho muito boa intenção, eu faço a obra e tal. Mas, olha, se não nascer de novo, não adianta. Veja que Nicodemos, depois, ele está frente a frente, sumo sacerdote falando contra Jesus. Ele falou, puxa, nós vamos condenar alguém sem antes julgá-lo? E aí, o sacerdote falou, você veio também lá da Galileia? Da Galileia não veio profeta nenhum. Aí, o que aconteceu? Nicodemos murchou, e aí vem aquele versículo famoso. E todos foram para as suas casas, inclusive Nicodemos. E aí depois ainda ele, no seu arrependimento, ele ainda tenta, vamos dizer assim, pegar lá bálsamo, embalsamar o corpo morto de Jesus, que não precisava mais embalsamar, que ia ressuscitar, né? Quer dizer, a frustração que ele deve ter tido no futuro. Imagina, perder tempo com morto, né? Jesus fala, não é você, deixa os mortos enterrarem seus próprios mortos. Quer dizer, a condição já é outra, a dinâmica é outra, né? E o embalsamar é isso, é a pessoa, porque o embalsamar faz com que aquilo que está morto fique mais morto ainda, né? Conserve, mas se mantenha morto. Agora Jesus dure. É Jesus e ressurreição, né? É verdade. Então nós temos esse convencimento e a autoridade que é delegada pelo Espírito Santo à igreja. Então Nicodemos talvez poderia ter sido um grande apóstolo, mas abriu mão, não é? Se esse fosse o chamado dele. Então, aliás, ao longo do ministério, vemos várias pessoas que tiveram a oportunidade de serem apóstolos, mas foram se perdendo pelos prazeres desse mundo, pela religiosidade, pela falta, né, de raiz, né? Então, é impressionante, esses detalhes, são impressionantes. Agora, a atuação na igreja, porque a partir desses apóstolos que se convertem, que andam com Jesus, que recebem todo o entendimento, eles recebem também autoridade pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo passa a atuar na igreja, porque a igreja é fundamentada nos apóstolos. E daí vamos ver agora as 3 formas de atuação na igreja, de forma simplificada, é claro. Primeiro, a fundamentação da igreja. A igreja é fundamentada pelo Espírito Santo. Segundo, a manifestação, porque ela é fundamentada nos apóstolos que receberam o sopro e se manifesta. Então, concede dons aos homens, concede dons para que cada um possa operar, cada um, né, segundo a sua medida, segundo o seu talento, possa trabalhar e assim o corpo com muitos membros cresça de forma ajustada e de forma desimpedida, porque o crescimento não tem limites, né? Então, o limite realmente é o céu. Como fala, o limite é o céu, porque nós estamos preparando a volta do Senhor Jesus. Muito bem, essa foi a aula de hoje, chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, estudamos sobre a atuação do Espírito Santo. Cristo subiu aos céus e enviou o Espírito Santo como prometeu. O homem passa a ter acesso ao mover integral do Espírito Santo, que passa a manifestar em seu interior e convencê-lo do mal. Aprendemos sobre o convencimento do Espírito Santo em 3 dinâmicas. Convencimento do pecado, Espírito Santo tira a cegueira do ímpio. Convencimento da justiça, Jesus é o advogado do homem. Convencimento do juízo, Satanás e seus seguidores serão condenados. Também vimos que o nascimento humano visa a extensão da família e o nascimento espiritual visa a extensão do reino dos céus. Por fim, vimos a atuação do Espírito Santo na igreja em 3 atividades: fundamentação, manifestação e concessão de dons. Não perca
única oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.